Liturgia do dia 17 de agosto de 2022, quarta-feira da 20ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura. Leitura da profecia de Ezequiel. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Assim fala o Senhor Deus aos pastores. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Vós vos alimentais com o seu leite, vestis a sua lã e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha ferida. Não trouxestes de volta a ovelha extraviada, não procurastes a ovelha perdida. Ao contrário, dominastes sobre elas com dureza e brutalidade. As ovelhas dispersaram-se por falta de pastor, tornando-se presa de todos os animais selvagens. Minhas ovelhas vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Dispersaram-se minhas ovelhas por toda a extensão do país, e ninguém perguntou por elas, nem as procurou. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, oráculo do Senhor Deus. Já que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem e se tornaram presa de todos os animais selvagens, por falta de pastor, e porque os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, mas apacentaram-se a si mesmos e não as ovelhas, por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: Aqui estou, para enfrentar os pastores e reclamar deles as minhas ovelhas. Vou tirar-lhes o ofício de pastor, e eles não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Vou libertar da boca deles as minhas ovelhas, para não mais lhes servirem de alimento. Assim diz o Senhor Deus: Vede, eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 22. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma, não me falta coisa alguma. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal
estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Não me falta coisa alguma. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então, o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos.
Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ezequiel abre hoje uma nova perspectiva aos cativos da Babilônia. Depois de interpelar duramente os reis e todos os que exerceram algum cargo em Israel, considerados culpados pela queda de Jerusalém e pela deportação, o profeta dá aos exilados a boa notícia de que o próprio Deus irá cuidar do seu povo. Eis que eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e me interessarei por elas. Procura assim reacender neles a esperança, exortando-os à confiança e à fidelidade a Deus, que permanece fiel. Os últimos governantes de Israel, reis, sacerdotes, anciãos, entre outros, não foram fiéis à sua missão. Deixaram-se conduzir pelo egoísmo, abusando do poder e explorando o povo em proveito próprio. Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, era o grito acusador do profeta. Apacentavam-se a si mesmos, em vez de se colocarem ao serviço do rebanho, para o defender das feras, o guiar a boas pastagens, procurar as ovelhas perdidas e cuidar das fracas. E sobreveio a tragédia, a queda de Jerusalém, o exílio. Agora, Deus pede-lhes contas pelos danos causados e vai retirar-lhes o poder sobre o povo, encarregando-se Ele mesmo de cuidar delas. No texto do Evangelho, Jesus afirma que muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. A parábola de hoje esclarece esta afirmação. Esta parábola contada por Jesus com tanta vivacidade é um aviso ao povo de Israel, o primeiro a ser chamado, para que se alegre com o surpreendente uso que o Senhor faz da liberdade em relação aos últimos, os pagãos, os publicanos, os pecadores. Mas é também um aviso a nós, cristãos de hoje, para que nos convertamos aos critérios de Deus. Não são os ricos e poderosos que entram ou têm precedência no reino de Deus, mas os pobres e fracos. O reino de Deus não se conquista por méritos próprios, mas é um dom gratuito, a acolher com humildade e gratidão. Já pelo profeta Isaías, Deus avisara: os meus planos não são os vossos planos, os vossos caminhos não são os meus caminhos. Oráculo do Senhor. Tanto quanto os céus estão acima da terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos, e os meus planos mais altos que os vossos planos. Se ao jovem rico era exigido um salto de qualidade, a todos é pedido que se desvencilhem da própria justiça, baseada em cálculos exatos, para usufruir da bondade divina de Deus e da superabundância da sua graça. A imagem do pastor e do rebanho é frequente no Médio Oriente. Ainda que a criação de ovelhas não seja para benefício delas, mas dos homens, cria-se entre o pastor e o rebanho uma relação onde não falta o afeto e a dedicação. É baseando-se nessa relação que a Bíblia exorta os reis e chefes do povo a servir bem o seu rebanho. Na primeira leitura, escutamos as invectivas de Ezequiel contra os pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos em vez de apacentarem o rebanho. Pela boca do profeta, Deus repreende os pecados de egoísmo dos pastores, que em vez de cuidarem do rebanho, buscam vantagens para si. Leite, isto é, vantagens materiais, e lã, ou seja, honras, segundo a interpretação que Santo Agostinho faz desse texto. Mas Deus também censura os pecados de omissão, o desleixo, a preguiça. Não tratastes das que eram fracas, não cuidastes da que estava doente,
Não curastes a que estava ferida. Não reconduzistes a extraviada. Não procurastes a que se tinha perdido. A irresponsabilidade dos pastores leva Deus a pronunciar um juízo severo e radical. Aqui estou eu contra os pastores. Vou tirar as minhas ovelhas das suas mãos e não permitirei que apacentem mais as minhas ovelhas. E eles não se apacentarão mais a si mesmos. Essa profecia atingirá sua máxima realização em Jesus, o bom pastor, que veio para servir e não para ser servido, que chegou ao extremo de dar a vida pelo seu rebanho. São Pedro convida os que dirigem a igreja, os presbíteros, a serem como Cristo, bons pastores. Apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, governando-o não à força, mas de boa vontade, tal como Deus quer, não por um mesquinho espírito de lucro, mas com zelo, não com o poder autoritário sobre a herança do Senhor, mas como modelos do rebanho. O verdadeiro apóstolo deve atuar com generosidade, desinteresse e humildade, mas todo o cristão deve evitar as atitudes denunciadas por Ezequiel e seguir o exemplo de Cristo e de Pedro. O Evangelho revela-nos o coração grande do nosso Deus, que nos ama com absoluta gratuidade. É também com um coração grande que havemos de o acolher e anunciar. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria e de todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Lembrai-vos, Senhor, de vossa santa aliança, consagrada pelo sangue do Cordeiro, para que vosso povo obtenha o perdão dos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.